Eu sou a Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa aula de hoje vou aqui ensinar literalmente esse bolo, obra de arte, mas antes de mais nada eu preciso agradecer a todo mundo que participou da Semana Confeitaria Arte, que foi um sucesso, foi muito bacana, todo mundo interagindo, foi uma delícia, e se você ainda não assistiu, ainda está de fora, as aulas ficam disponíveis até hoje à meia-noite. Então, dá tempo de maratonar. Se não se inscreveu, aqui embaixo tem o link do meu site. Entra lá, se inscreve para você receber o e-mail com todas as informações, os links das aulas, porque elas não estão disponíveis aqui. Só quem se inscreve que consegue assistir. Ah, e uma informação importante. Amanhã, dia 9, abrem as inscrições da primeira turma do curso Confeitaria Arte 2.0 e realmente esse curso está demais e exatamente por ser a primeira turma, tem preço promocional, curso bônus de presente, enfim, tem tanta coisa. Ah, extensão de prazo para assistir às aulas, mas isso é só porque é a primeira turma. Então, não dá bobeira, entra, se inscreve, assiste às aulas. Todas as informações que eu falo a respeito do curso estão lá na aula 4. Se você quiser pular direto, só ouvir, mas eu aconselho a assistir tudo porque tem muita coisa bacana. Vai ter aula aí de massa de sem glúten, toda a decoração do bolo, a pintura também, a aplicação da flor, enfim, tem muita coisa bacana. A semana foi muito gostosa. Então, entra, se inscreve. E outra coisa, quando você se inscrever, confere se seu e-mail está digitado certinho. Às vezes a gente pula uma letra ou então coloca outra sem querer na hora que vai bater, acaba digitando errado. E às vezes a gente também comete aquela gafe de colocar BR no Gmail e no Hotmail, que eles não têm, é só .com. Então, às vezes a gente coloca lá .com.br e eles não têm. Então, para você conseguir receber essas informações, tem que estar com o e-mail certinho, tá certo? E depois, se mesmo assim você olhar na sua caixa de entrada e seu e-mail não tá lá, dá uma olhadinha no spam ou no lixo eletrônico, na publicidade, enfim, olhe em outras pastas, porque se você digitou certinho, eu tenho certeza que o e-mail chegou para você. Então, agora deixa de papo e vamos começar essa obra de arte em forma de bolo, porque essa aula tá boa demais. Eu vou começar fazendo uma moldura. Eu peguei vários moldes diferentes que eu tenho e vou criar aqui, vou realmente montar com várias pecinhas a moldura. E vou colar com água. Não precisa fazer nada elaborado, é bem pouquinha água, é só mesmo para fazer o efeito da cola. Então eu passo aqui uma camadinha da água, eu fiz com pasta americana mesmo, sem precisar colocar CMC, para não correr o risco de rachar. Aqui é só aplique com a pasta americana. E o importante quando a gente vai fazer uma moldura é realmente posicionar que fique igual dos dois lados. Depois eu vou fazer aqui para baixo um lado um pouquinho diferente do outro, mas é importante que as alturas estejam na mesma proporção. Então, sempre observar se as alturas estão na mesma proporção. Se quiser, mede com uma régua, faz tudo certinho para não correr risco de ficar com o seu trabalho torto. Então, aqui o importante é medir tudo certinho para ver se não tá torto, botar tudo na mesma posição e tá vendo? Só um pouquinho de cola aqui já fixou, porque se eu ponho em excesso, isso pode escorrer e aí faz um acabamento ruim. Então, por isso é importante ter aqui um mínimo de cola possível. E vou descendo agora com as outras peças. Como eu falei, para ficar sempre um lado igual ao outro, é importante a gente fazer sempre um lado paralelo ao outro e depois vem descendo. Se eu faço somente um lado para depois olhar o outro, pode acontecer de não encaixar direito. Então, procure fazer sempre um lado paralelo ao outro.
Então, essas minhas peças, elas têm realmente espelhado, então eu consigo usar nesse caso de moldura. Se você não tiver a peça espelhada, não tem problema, inverte ela de lado e você consegue fazer um visual um pouco diferente, porém ainda em equilíbrio, em harmonia, porque as peças são as mesmas. Então aqui eu tenho que observar exatamente onde eu encaixei e a altura. E vai variando a forma das peças, se você puder colocar mais de um tipo de molde para deixar essa moldura um pouquinho mais com movimento, não ficar sempre com a mesma pecinha, tudo igual. Então, se você não tiver outros, você vai girando e botando em outras posições para ela não ficar sempre da mesma forma e ter uma moldura diferenciada. Então aqui eu peguei uma outra peça que tem o mesmo gênero, porém eu consigo aqui, olha, brincar e mexer com uma forma diferente. E é sempre importante a gente ficar observando o melhor encaixe e criar padrões também para os dois lados e pode inclusive, como eu fiz aqui, continuar um pouquinho mais para o lado, ampliar um pouquinho essa questão dessa moldura, porque quanto mais visual, ó, aqui encaixou melhor, mas quanto mais visual de moldura antiga, mais bonito vai ficar. Aqui a ideia é que realmente vire um quadro, faça uma moldura para um quadro. E agora um ponto importante é a gente criar essa linha. Então pode pegar aqui uma régua e traçar aqui esse ponto para centralizar o ponto aqui da moldura em cima e embaixo. Então colocar o ponto realmente em cima e embaixo para não errar e não ficar torto. Então vem com uma régua, mede direitinho. Aqui no caso eu tenho até um pincel maior, olha. Então consigo colocar centralizado certinho para a moldura não ficar torta. Como falei, pode fazer aqui um lado um pouquinho diferente do outro ou fazer o mesmo padrão espelhado, que foi aqui a brincadeira que eu fiz, e vou colocar também, para ficar ainda mais clássico, mais rococó, essa peça aqui no centro para equilibrar com um ponto lá em cima também. Mas, repito, use os moldes que você tiver, use a sua criatividade, não precisa ser tudo igual. Aqui eu peguei vários moldes diferentes e fui criando, realmente montando um cenário novo. Ó, aqui eu vou até complementar e colocar aqui também, colocar aqui também para fazer esse equilíbrio, esse contraponto na lateral é muito bonito. Preencher a moldura na lateral fica muito bonito. Mas o importante é a gente delimitar essa área que a gente vai fazer a pintura e deixar ela mais frontal possível. A moldura depois você pode brincar à vontade, inclusive se quiser unir ela inteira até o verso do bolo, pode brincar, mas o importante é delimitar essa área que você vai usar de centro para fazer o seu quadro, a sua pintura. E aqui você pode literalmente usar a criatividade, botar flores, paisagem, enfim, o que realmente o seu cliente pedir, a sua criatividade alcançar. Eu vou fazer um arranjo de flor e depois no fundo, bem mais escuro, mais intenso, realmente como um quadro, e depois seguindo a moldura dourada bem bonita. E essa flor, a gente começa sempre ela clarinha. Qualquer pintura que a gente faça, a gente começa sempre pela cor mais clara, para depois entrar com as cores de sombra, enfim, com os detalhes mais escuros. Por quê? É muito mais fácil a gente não errar quando começa no clarinho. Se a gente já começa com a cor intensa, escuro, o erro é muito mais fácil de acontecer. Então, eu vou começar aqui marcando a pétala clarinha. Eu tô aqui com um rosa bem clarinho, eu misturei o vermelho com o branco. E é importante lembrar que quando a gente faz a pintura nessa interseção dos andares, a gente tem que distorcer um pouquinho a imagem. Por quê?
Quando a pessoa visualiza o bolo, ela vai enxergar quase como de frente, sem visualizar tanto essa interseção. Então, para não ficar a interseção sem nada, porque aqui a gente está fazendo uma obra de arte, um quadro, então aqui eu vou pintar tudo e aí a gente precisa distorcer um pouquinho para no resultado final ter o resultado visual que a pessoa está olhando o quadro de frente. Só puxando aqui um pouquinho a pétala, um pouquinho maior do que ela é de fato. E lembrando sempre de seguir a pincelada, não pinta reto, pinta sempre seguindo a forma do objeto. Se essa pétala ela é arredondada, ela tem esse efeito côncavo, a gente vai seguir a pincelada dessa mesma forma. Mesmo que eu ainda não coloque o efeito aqui de luz e sombra, eu vou seguir com a pincelada seguindo a forma do objeto, porque isso já me ajuda a fazer o efeito do 3D, do visual 3D. E isso que é o gostoso da pintura, a gente enganar os olhos, a pessoa olhar, achar que aquilo é 3D e não é. É simplesmente uma pintura. Então aqui eu só tô marcando, eu não tô fazendo efeito ainda de luz e sombra, nada disso. Eu só tô colocando as pétalas. Nada impede que você faça essa marcação com uma transferência. Então é só faz o desenho no papel, transfere com papel manteiga e depois aí sim, com o risco do desenho, você vem pintando seguindo essas mesmas técnicas. E o gostoso de fazer flor é que ela é mais solta realmente, a gente não precisa se preocupar se ela ficou um pouquinho torta, porque a natureza, ela não é assim, a perfeição da natureza é exatamente isso de ser imperfeito. Então, pode acontecer de ficar um lado mais tortinho que o outro, não tem problema. A gente consegue chegar no objetivo que a gente deseja da mesma forma. Mas olha lá, a pincelada sempre seguindo. Eu venho aqui, olha, de fora para dentro, arredondando, fazendo aqui a forma da pétala. Algumas, por essa flor, ela ter esse toque também branquinho, algumas eu tô marcando mais clarinho ainda, para depois fazer o efeito de fato de luz e sombra, tá? Então aqui só marcando de levinho. Eu particularmente gosto muito dessa flor, o nome dela é Magnólia, ela é muito delicada. Como eu falei, eu tô esticando ela um pouquinho para baixo, exatamente para a gente ter a noção de continuidade. Então eu tô botando ela aqui ainda um pouquinho maior do que é, só para a gente ter a ideia de continuidade, para ela vir seguindo um lado e outro. A próxima eu vou botar aqui e aqui embaixo eu vou fazer uma bem grandona, aberta, para chamar bastante atenção. Essas duas aqui são pequenos detalhes. Repara que só realmente de fazer a pincelada arredondada a gente já tem a noção de profundidade. E vou agora fazer um pequeno botãozinho só nessa área aqui para conseguir fazer a flor maior aqui central, bem bonita. Então, fazer aqui um pequenino botão, e o botão dela é bem alongado mesmo, é quase... E depois a gente vem com o efeito todo aqui de luz e sombra. Marquei elas, então agora vamos para o efeito de luz e sombra nelas, para depois fazer somente essa flor de baixo e encaixar as sépalas e o caule com algumas folhinhas para depois fazer o fundo todo de contorno. Nesse caso, quando a gente quer fazer um fundo escuro, é preferível ou você já deixa o fundo todo escuro e aplica a sua pintura depois, ou nessa forma que eu estou fazendo, que é pintar primeiro e depois fazer o contorno. Então agora com um pincel fininho, antes eu estava com o número 4, língua de gato, que ele é bom para a gente fazer pétalas grandes, áreas maiores assim, e agora com um fininho, esse aqui não tem numeração, mas ele é um chanfrado, ele tá vendo, ele é inclinadinho de lado, deve ser em torno de 2 a numeração dele, ele é miudinho. E para eu começar a fazer a sombra, agora eu vou usar mais o vermelho,
com um toquezinho do rosa. Então, vou fazer como se fosse um vinho bem fechado para a gente conseguir fazer aqui o efeito da sombra. E olha lá, eu vou riscar, vou fazer isso em toda ela. Então, eu fiz aqui um risco, seguindo a forma, e venho com o outro pincel, olha, só esfumaçando. Eu venho tirando e misturando essas cores de fora para dentro, e ela já, de cara, já fica com só um leve contorno e a cor realmente se mistura. Vou fazer isso do outro lado também. E aqui eu tô botando pouquinho preto, é muito mais do rosa do que do preto, tá? E quando eu faço exatamente essa forma, deixando mais claro no centro e mais escuro na borda, a gente fica com a noção, olha lá, eu tô só puxando de fora para dentro, a gente fica ali com a noção que realmente a pétala tá gordinha. Aqui ela tá com muito mais sombra e no centro mais luz. Então ela fica muito mais gordinha. Aqui embaixo, na interseção, eu vou botar um pouquinho mais escuro. E agora, essa daqui, como está abaixo, eu vou escurecer um pouquinho mais. Olha lá, toda a interseção dela, eu vou fazer ela ainda mais escura. Por quê? Porque essa primeira tá por cima. O que tá embaixo tem sombra. Se tem sombra, é mais escuro. Isso é uma regra que sempre devemos obedecer. Então eu volto com aquele primeiro pincel e puxo só um pouquinho para misturar. Mas eu vou deixar, principalmente essa que eu quero, que mostre que está abaixo da outra, eu quero que ela fique com a linha mais escura. E quanto mais eu escurecer aqui, mais ela vai ficar com essa sensação que ela tá por baixo da outra. Então, olha, eu vou fazendo aqui uma linha e com o outro pincel que já tá sujinho do fundo, eu só venho com batidinhas, olha, para não deixar essa linha muito marcada. E aí ela faz esse efeito esfumado. E aqui tá dando para ter bem a sensação que ela tá por baixo da outra. Então, eu só tô puxando para dentro. E a mesma coisa eu vou fazer nessa outra pétala aqui, eu vou escurecer. Essa ela tá toda por... Opa, ficou muito escuro. Pega um pouquinho mais de rosa. Eu quero ela bem para trás. Então eu vou escurecer ela toda aqui na base. Só vou fazer aqui também algumas marcações, olha, no centro dela. Só um leve risquinho. Venho aqui com o outro pincel, dou umas batidinhas para não ficar a marcação muito forte. Só com umas batidinhas a gente tira o excesso para não ficar com aquele risco muito certo, muito marcadão. Então, continuando aqui. E dilui sempre um pouquinho no álcool de cereal, tá? Independente da tinta que você estiver trabalhando. Eu tô usando a Edible Art, que é uma tinta realmente, ela não é um corante, ela é uma tinta comestível. Mas você pode usar um corante em gel, você pode usar, de repente, até um corante em pó, mas você sempre tem que diluir para a gente conseguir fazer essas interseções de cor. Aqui só um pouquinho, olha, clareando um pouquinho esse centro, mas ela ficou toda para baixo. A gente tem a sensação que, de fato, ela tá toda para baixo. Aqui, olha, eu só tô fazendo uns risquinhos na borda para dentro, para a pétala também dobrar um pouquinho. Tiro aqui com batidinhas a marcação, mas aqui ela já encaixou realmente. Então, olha, novamente aqui, toda essa parte que está abaixo tem sombra. Então, venho com um pouquinho do preto, o rosa, e vou marcar toda essa base dos dois lados. Então, de um lado e de outro. E olha, novamente com batidinhas, puxando para dentro. Mas aqui eu quero ter essa sensação que, de fato, ela tá bem interna. Então, eu vou escurecer ainda mais, principalmente
essa base aqui entre as duas pétalas. Essa parte tem que ficar sempre mais escurinha mesmo. E essa pincelada, gente, para puxar é bem levinha, tá? A mão tem que estar bem levinha. Não faz ela muito forte, não. Vem com a pincelada bem sutil. A mão aqui é quase como se estivesse fazendo um carinho num rosto de bebê. Você quase não encosta. Olha lá. São batidinhas de levinho e aquele risquinho ali no centro. Volto com as batidinhas para não ficar muito marcado. E aqui atrás a mesma coisa. E eu consigo visualizar a outra pétala ali. Aqui, como é muito miudinha, eu vou pegar um pincel bem fininho, um pincel 00, e faço aqui só o risquinho sem bater. Só mesmo a marcação de levinho. Bato com o próprio pincel fininho, olha, só para não ficar muito marcadão ali. Então, a gente já consegue visualizar a outra pétala. Essa daqui eu vou fazer mais o contorno e a parte interna eu vou deixar mais clarinha, porque é como se ela tivesse nessa angulação, então bem côncava mesmo. Então olha lá, toda a bordinha dela. E esse caso eu já vou deixar marcadinho, porque no caso aqui é como se eu estivesse fazendo uma borda, então esse caso eu vou deixar ela marcadinha e venho com aquele pincel fininho, só para fazer esse contorno aqui. Puxo aqui um pouquinho para dentro e também um pouquinho. Mas aqui a gente consegue visualizar que a pétala tá nessa forma e não viradinha pro lado de cá. Vou fazer a mesma coisa numa pequenininha que tem aqui nessa outro lado. Então eu venho bem aqui, olha, da base e vou fazer o contorno dela. Então, essa flor já está pronta. Vamos agora pro outro lado, que é essa daqui. Ela é um pouquinho mais clara. Essa aqui que é a flor mais escura, mais intensa. Essa outra aqui é um pouquinho mais clara. Essa, inclusive, vai ser bem mais fácil. Eu vou mais marcar realmente as pétalas em si, não tanta sombra dentro delas. Aqui só um pouquinho na base e o contorno. Ó, novamente de fora para dentro, com batidinhas, e eu já consigo dar o volume dela. Quanto mais eu marco o contorno e faço esse esfumado, mais volume ela ganha. Lembrando sempre de valorizar a base da flor. Como essa área aqui tá muito miudinha, vou pegar um outro pincel, vou sujar com a cor de fundo para conseguir fazer o mesmo efeito. Então eu venho sempre de fora para dentro, mas lembrando de marcar as sombras, tá? Aqui eu já vou fazer o oposto. Para marcar o lado côncavo dela, eu vou escurecer essa parte interna. Então aqui eu vou fazer ela bem escura na parte interna e a externa eu vou fazer só a linha, exatamente o oposto do que a gente fez aqui. E olha lá com as batidinhas, olha como ela de fato ficou bem côncava. E aí, para iluminar, eu vou colocar aqui, olha, também nesse centro com umas batidinhas, um pontinho mais claro, mais branquinho, da mesma forma que aqui eu venho só com o branco e ilumino um pouquinho mais. Então ela ganha mais volume dessa forma. E agora eu vou fazer só mais duas pétalas aqui, bem miudinhas, também marcando o contorno. Prontinho. Então aqui nesse botão também novamente vou fazer umas marcações de pétala, mas no caso bem fechadinho, então só aqui interno realmente, um contorno da própria flor. Olha lá, bem pouquinho e lembrando sempre de puxar de fora para dentro. Agora vamos para a flor aberta. Já vou começar com a pétala abertinha aqui ao centro. Novamente o pincel nunca reto, sempre fazendo
a forma do objeto, no caso, a pétala. E aqui a gente depois vai dar uma atenção a esse centro dela, esse miolinho dela, sempre arredondando. Arredonda bastante e desenhe, por mais que eu esteja fazendo a flor por inteiro para depois colocar a sombra, vá desenhando pétala a pétala, vá pintando pétala a pétala, porque depois você consegue visualizar as suas pinceladas. Então, a gente vem aqui realmente riscando uma a uma e fazendo o movimento de uma a uma. Mas faça a sua transferência. O importante é saber a técnica do preenchimento. Você sabendo preencher, não importa se você não sabe desenhar. Você pode fazer seguindo um traço que você já estipular. Faz a transferência e depois por cima vem pintando. Aqui, visualmente falando, parece que é uma coisa única, mas eu consigo entender qual foi a marca que eu fiz para cada pétala. Isso é o importante. Para depois, quando agora eu venho para fazer a parte dos detalhes, eu consigo encaixar tudo certinho. Então, eu vou voltar com aquela misturinha do rosa com o preto e vou começar a dar o volume. A gente só enxerga o volume quando a gente coloca o efeito da sombra e luz. Então, venho aqui com esse contorno. Eu só tô seguindo o contorno do que eu já tinha marcado. Então, não estou fazendo nada além disso. Novamente, venho aqui com o pincel da base, olha, e vou puxar de fora para dentro. E dessa forma, eu já tenho aqui uma pétala muito bem marcada. E agora eu vou fazer essas duas pétalas miudinhas que tem aqui nesse centro. Uma eu vou, ó, deixa eu marcar novamente aqui com o pincel para conseguir visualizar, ó. Uma vem bem marcadinha aqui, depois inclusive eu venho com branco para marcar ainda mais que ela está bem frontal. Então eu vou fazer a sombra dela interna, ó. Marquei todo o contorno dela e aqui com aquele pincel miudinho eu vou puxar para não deixar a linha muito marcada e fazer o efeito da sombra. Olha como ela literalmente ganhou vida nesse ponto aqui. Eu nada mais do que fiz o contorno. E aqui eu vou puxar para fora porque a sombra dela é externa. A sombra é na pétala que está atrás. E aqui depois eu venho, inclusive, em alguns pontos, eu vou acrescentar o branco do dióxido de titânio. O dióxido, ele é um branco muito mais intenso, eu vou deixar a tinta secar aqui um pouquinho e depois eu venho com um toquezinho do dióxido e aí eu consigo dar esse branco mais intenso, mais marcado. Então aqui, olha, a mesma coisa, eu só tô marcando o contorno dela e volto aqui, olha, com o outro pincel para dentro. Independente, quando a gente está fazendo uma flor de açúcar ou um projeto de pintura, observe sempre a natureza, porque é olhando esses pontos que a gente consegue entender onde a gente vai colocar o efeito de sombra, onde a gente vai colocar o ponto de luz. Isso é muito importante a gente ressaltar para depois, quando for fazer, ter um resultado genuíno, ter um resultado que de fato engana os olhos. Então as duas pétalas que estão trançando uma na outra se formaram aqui. Agora vamos para essa aqui inferior. Essa base dela aqui ela vai estar mais curvadinha, então eu vou botar um pouco mais de sombra para ela poder curvar aqui um pouquinho. Olha lá, quando eu faço isso, ela literalmente dobra para dentro. E as batidinhas eu vou misturando as cores até chegar na cor de fundo de fato. Vou escurecer aqui, porque ela está abaixo da outra, e novamente puxando para dentro. E nesse ponto aqui, eu já vou colocar um pouquinho do vermelho, um pouquinho mais do rosa, que eu quero marcar esse ponto intenso da cor, da parte onde tem o miolo. Aqui a gente tem mais uma sombrinha mais escura, da cor mais marcada. Então aqui eu vou marcar de fato um pouquinho a cor. Aquele risquinho que eu fiz nas outras agora para dentro,
Dá aquela batidinha aqui também, para não ficar muito marcado. Só bato um pouquinho o pincel e aí eu consigo esse efeito, tá vendo? Seguindo agora aqui a próxima, onde tem sombra, entra mais preto. Então, toda essa bordinha de interseção entre elas, eu vou colocar aqui e aqui eu vou dobrar a pontinha dela. Como? Dando um risco interno e um risco externo. E aqui com o pincel fininho, quer dizer, o pincel menor, misturo e olha lá, ela literalmente dobrou, fazendo essas duas linhas. E aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Então, deu para sentir aqui que ela ficou bem dobradinha na ponta? Agora aqui, mesma coisa, espalha para dentro. Quanto mais espalhado, mais esfumado, mais bonito fica o resultado. Mas aqui, como na outra, a cor também é intensa por conta do miolinho que vai entrar nessa posição aqui. Eu já vou até marcar, olha, batendo aqui, arredondando, o miolinho dela tá exatamente aqui ao centro. Então, as batidinhas. Aqui eu posso até crescer um pouquinho mais, olha, e trazer aquela linhazinha. Para que a angulação dela está completamente diferente. Uma está côncava, a outra está convexa. Então, aqui está convexo, aqui está côncavo. Ela está fazendo exatamente esse efeito aqui da colherzinha para fora. Pétalas maiores eu posso pegar o pincel maior para fazer o efeito. E vem aos pouquinhos, vem acrescentando o preto aos poucos, para não aquilo que eu falei lá no início, não errar. Então, vem devagarinho e segura um pouquinho o pulso para ter mais firmeza, porque aí, nesse caso, a gente consegue ter muito mais firmeza na mão. Essas daqui eu tô mais marcando o contorno em si, não tô fazendo tanta sombra interna. E aqui, a mesma coisa que eu fiz nessa para fazer a dobrinha, eu vou fazer uma dobrinha nela também. Então eu venho aqui no meio e olha, faço um risquinho interno e aqui também a bordinha externa dela, ó. E toda essa parte interna eu vou escurecer mais, porque como ela tá dobradinha para dentro, aqui vai ter sombra e do lado de fora vai ser mais claro. E agora, só essa última, vou escurecer também bastante essa interseção para ela ficar bem para trás. E aí podemos partir para o miolinho dela. E só vou marcar aqui um leve contorno, sem estar retinho, tá vendo? Eu dei uma tremidinha na mão e a mesma coisa puxa para dentro. Agora vamos para o miolinho, eu vou botar um toquezinho do rosa, mas com um pouquinho também do amarelo. Então vou dar um leve tom de amarelo nesse miolinho, bem sutil. Venho aqui quase fazendo uma bolinha, arredondando. E com o pincel, com aquela misturinha do preto com o rosa, eu vou fazer aqui todos os estames e o centro dela. O centro dela bem aqui e os risquinhos dos estames. Então, é bem delicado realmente, segura a mão nesse momento. E eu venho aqui, olha, fazendo vários risquinhos. E aí segura bem a mão, quanto mais fininho conseguir fazer esse risquinho, melhor. Aqui na base eu vou inclusive escurecer um pouquinho mais e venho aqui, olha, contornando com essa cor do fundo e um pouquinho do preto, para ter mais profundidade, para a gente ter mais noção que isso realmente está lá dentro. Quanto mais escura a parte interna, mais profundo fica. Então sempre escureça tudo que for interno, escureça bastante, venha aos pouquinhos fazendo essa questão do volume, mas dessa forma, para dentro, mais escuro, para fora, mais claro. E aqui, ó, volto, escureço mais um pouquinho, com pequenas batidinhas, e aí eu tenho mais noção
aqui realmente de profundidade. Mistura aqui um pouquinho com fundo. E agora é aquele momento que, se você achar que em algum ponto você pode escurecer e dar mais sombra, é a hora, porque sempre vai intensificar quanto mais sombra a gente der. Flores, ok. Eu vou voltar com esse mesmo pincel fininho que eu fiz as sombras, vou lavar ele para fazer agora os caules e as folhas. Então, porque eu quero um caule bem fininho e eu vou misturar um verde bem folha, assim, bem com folha natural, realmente com um toquezinho do amarelo, para deixar esse verde um pouco mais vivo. E as sombras vou fazer também com o preto. Então, olha, eu venho aqui bem na base. E agora é um movimento mais solto, mais leve. A mão não precisa ficar fazendo um traço reto. A gente vem fazendo umas leves curvinhas, que isso é que deixa bonito, que deixa o caule mais natural. Tá vendo? Eu não tô fazendo reto, eu tô fazendo uma leve curvinha também. E aí eu posso puxar desse mesmo caule alguns pontinhos de outros caules. Aqui já vou botar até uma sombrinha com o preto. Tô vindo aqui um pouquinho só com o preto, olha, fazendo um contorno. E deixo a minha mão mais trêmula realmente, olha, para não ficar muito retinho. E aqui para pontinha eu já venho com os botõezinhos, botando um pouquinho mais do amarelo, ó, fazendo aqui quase como um efeito também da folha, do botão que ainda vai abrir, não tem ainda parte da flor, tá muito fechadinho ainda. E venho para a sépala, aqui, olha, subindo. Aqui eu quero um efeito bem aquarelado, então eu tô diluindo bastante no álcool de cereais, que eu quero esse efeito da sépala bem aquarelado. E aí eu vou fazer como se fosse uma vírgula, vou fazendo curvinhas e afinando a ponta. Como eu afino a ponta? Eu vou soltando o pincel. Eu não encosto o pincel por inteiro, eu continuo pintando e venho tirando o pincel do quadro ou do bolo. Aqui a gente está chamando até de quadro hoje, porque de fato é um quadro. Então, quando eu quero a pontinha bem fininha, eu venho e levanto. Vou fazer outro aqui, outro galinho vindo aqui. Quanto mais galinho, mais delicado, mais bonito, mais harmônico. Pode encher de galinho, que fica muito bonito. Olha, fazer uma folha. E aí coloca um toque do amarelo para deixar com a cor mais natural. E a sombrinha com o preto fica muito interessante. Pode inclusive usar essa misturinha do rosa que faz quase um marrom. Misturando aqui com o verde fica quase um marrom. Então a gente já tá, olha como é que já começa a fazer muito mais efeito de natureza. Então aqui eu vou entrar com uma sépala bem interna, com bastante preto aqui na mistura. Do mesmo jeito que a gente faz a pétala, a gente faz a sépala. Então ela tem mais ou menos a mesma forma. E uma pontinha aqui de cálice também, como eu fiz ali. Mas o efeito do aquarelado aqui é o que faz ficar interessante, olha. Espalha bastante folhinha. E aqui realmente o buquê ele já começa a se formar. Quando a gente começa a encaixar as folhas, eu gosto sempre de deixar as folhas por último, porque aí a gente completa os espaços. As folhas são um excelente complemento. Então, a gente vem complementando, encaixando tudo agora e deixando o mais natural possível. E aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais até do preto também. Então aqui eu só tô misturando preto, amarelo e o verde. E o preto aqui eu tô usando bastante nesse ponto que eu quero fazer o efeito de sombra. Então, onde eu quero sombra, eu vou escurecer com o preto. Essa área aqui é legal a gente complementar também com folhinhas. Então eu venho aqui essa área com bastante folhinha, que faz a moldura da própria flor. Posso fazer um botão como eu fiz aqui também. Então venho aqui, olha, com um galinho. E agora
seguindo esse ângulo, eu vou puxar o caule completo. Então, eu venho aqui, também deixando ele tortinho. Posso botar uma folhinha aqui embaixo também, para dar mais um toquezinho aqui, ó. Mas aqui na base eu vou escurecer esse caule, porque tem sombra, tá? A flor está fazendo sombra, então aqui o caule fica mais escuro. Por si só, a pintura já tá muito bacana, mas como eu falei, eu vou dar os toques do branco. Então agora eu venho com um pincelzinho limpo, um pouco do álcool de cereal e vou diluir o dióxido de titânio e vou dar algumas pinceladas e misturar com aquele pincel do fundo. E com isso eu consigo, olha, dar mais luz e dessa forma mais volume. Onde eu quero clarear, eu venho aqui com o dióxido e só misturo um pouquinho e a gente ganha aqui os pontinhos de luz. Só realmente em alguns pontos. E aí ela de fato ganha mais volume aqui. Quando a gente coloca luz, tudo que é para ser externo fica bem mais evidente, bem mais aparente. E agora eu vou virar de vez e vou colocar um fundo preto. Eu vou pintar todo o fundo aqui restante de preto e esse desenho ele vai saltar aos nossos olhos e a moldura eu vou finalizar com o dourado. Para fazer esse fundo preto, onde não está próximo ao desenho, eu venho com um pincel maior e bem pertinho aqui, que é para andar mais rápido, eu venho com um pincel maior e bem pertinho eu venho com um pincel delicado e complementando para não invadir a pintura. Só que eu não quero esse desenho reto, chapado, então eu vou fazer movimentos com esse pincel. Eu vou aqui batendo de um lado para o outro, ó, faço assim e assim, de um lado para o outro. Tudo que for perto de borda, eu venho depois com o pincel fininho, tá? Então aqui eu não vou aproximar, tá? Depois eu venho com o pincel fininho para não correr o risco de borrar esse desenho. Mas é muito mais rápido a gente fazer, claro, aqui com um pincel grande. E para o pincel escorregar melhor a tinta, dilui no álcool de cereal. Só cuidado para não deixar isso escorrer. A gente vem aqui sem muito excesso de álcool, tá? Porque eu quero que não fique transparente, mas ao mesmo tempo é só para facilitar, para ficar mais fluido e eu conseguir trabalhar melhor. E tudo que for sempre bem rentinho, olha, a gente vem com o pincel fininho, segura a mão, prende um pouquinho a respiração e faz o contorno. Cuidado para não botar álcool de cereal demais e vem fazendo contorno agora de tudo. Se borrar um pouquinho aqui, não tem problema porque o dourado vai tampar. Quando a gente cria um pano de fundo assim, é importante de fato olhar todos os cantinhos, não esquecer de nenhum cantinho, porque isso é que vai fazer o efeito mais bonito da moldura. Então, preencha realmente todos os cantinhos, não deixa nada de fora. Se borrar aqui, olha, não tem problema, tira o excesso com papel e um pouquinho de água e depois o dourado vai cobrir isso tudo. Bora fazer os outros detalhes aqui. E tenha também um pincel intermediário para essas áreas que a gente pode pintar um pouquinho mais rápido, porém o pincel grande pode atrapalhar. Então eu tenho sempre para essas situações 3 tamanhos de pincel. E sempre esses buraquinhos são importantíssimos a gente cobrir. Faz com o pincel mais fino que você tiver. E não esquece de prender a respiração e segurar o pulso. Isso ajuda muito a não tremer. Sempre, sempre, sempre prendendo a respiração. Aqui a gente vem devagarinho para cobrir todos os cantinhos, todos os detalhes. E esse fundo escuro ajuda a destacar ainda mais o desenho. Então, tudo que a gente colocar em detalhe e o preto de fundo ou um azul marinho, enfim, uma cor escura, pode ser vinho, enfim, a gente tem esse destaque e dá a sensação que isso aqui de fato é uma gravura. Então a gente tem ainda mais esse efeito de obra de arte. E sempre o que vai ajudar a essa tinta escorregar melhor é botar um pouquinho do álcool de cereal
Não vai botar demais a ponto disso aqui escorrer, mas sempre tem que estar um pouco mais líquido, que aí isso vai ajudar o pincel a escorregar melhor e não vai manchar nada. Vai fazer sempre o contorno aqui certinho. Se você entrar um pouquinho, vem com o outro pincel que é da cor de fundo e faz aquele esfumadinho. O segredo aqui é realmente segurar a mão para manter a mão firme, para a gente deixar isso bem destacado e mais bonito, porque quanto maior esse contraste, mais bonito esse bolo fica. Então aqui, olha, eu posso pegar o pincel um pouquinho maior e vou preenchendo. Por isso é importante ter 3 tamanhos de pincel, olha, porque nessas áreas onde o pincel muito grande não chega, a gente vem com um tamanho intermediário, que não corre o risco de borrar e ao mesmo tempo pinta mais rápido também. E aqui na interseção é bem importante também de tomar bastante cuidado para fazer esse efeito de continuidade, tá vendo? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado para deixar uniforme em todos os ângulos. A linha que a gente traça aqui tem que ser exatamente do mesmo sentido que está embaixo. Olha lá, esse cantinho que é bem perigoso para a gente borrar, então tome bastante cuidado para não ficar nenhum dentinho. Fazer o lado de cá também. E aquilo que eu falei de não esquecer os cantinhos aqui da moldura. Olhar sempre todos os cantinhos da moldura para ver se está tudo bem coberto. E cuidado também para não deixar excesso de tinta e acabar também escorrendo aqui. Então vem com a tinta no pincel na medida, não deixa excesso e a gravura realmente vai ganhando vida aqui. E já estamos chegando ao fim, fazendo os últimos cantinhos aqui. Só falta essa flor para fazer o acabamento e esses pequenos detalhes aqui de canto. E muito cuidado também para o pincel não cruzar e acabar fazendo uma linha dentro do desenho. Então, cuidado com isso, faz a linha sem ir até dentro do desenho, sempre só o contorno. Fundo pronto. Agora vamos para a parte da moldura. A moldura a gente vai fazer exatamente da mesma técnica que fez o fundo. Eu vou usar um pincel médio, no caso, para fazer a base dele e os detalhezinhos, inclusive para não borrar no bolo, eu vou fazer com um pincel fininho. Então, eu vou diluir o corante em pó. Eu amo esse daqui, que é colorê, é da Luli Candy. Eu amo. E com um pouco de álcool de cereal para ele formar uma pastinha. Então, cuidado, inclusive, para não deixar líquido demais e esse dourado acabar escorrendo. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ele tiver muito líquido, ele começa a ficar transparente e não preenche corretamente. Então, a gente vem com ele como uma pastinha realmente e vem preenchendo tudo e depois eu vou fazer os cantinhos. E muito cuidado para esse pó não cair do pincel e acabar sujando o seu desenho, tá? Por isso é muito importante observar se ele começa a secar demais também, põe um pouquinho mais do álcool, mas esse pincel tem que estar sempre como uma pastinha, ele não pode nunca estar seco demais ou úmido demais. O que acontece? Quando ele está úmido demais, ele começa a deixar falhas e quando ele está muito seco, esse pó voa para todo lado. Então a pastinha a gente consegue cobrir perfeitamente. Mas só esse primeiro contraste já fica muito interessante. E aqui eu estou fazendo com dourado, mas poderia colocar um rosé, um bronze, enfim, também ficaria muito bonito. Mas eu particularmente gosto muito da moldura dourada, eu acho que dá um charme e um requinte diferente dos outros tons de metalizado. Agora sim, olha aqui com o pincel fininho, com bastante cuidado, prendendo essa respiração para não borrar, eu venho aqui e vou fazendo o acabamento para não deixar nenhuma área branquinha. Então todo o entorno eu vou fazer primeiro por dentro, depois eu venho por fora. E toma bastante cuidado para não invadir o preto, tá? E não esquece de olhar
todas as voltinhas, como aqui dentro, por exemplo, eu tenho voltinha. Isso é muito importante a gente não deixar passar, porque aqui o que a gente quer fazer, de fato, é esse efeito da moldura, como se fosse um quadro realmente. Então, a moldura não pode ter nada branquinho, tem que estar toda dourada. E aqui, os últimos detalhes, só realmente tomando cuidado, com um pincel bem fininho. E é importante sempre girar para ver se está faltando algum pedacinho, olha, cobrindo aqui todos os pedacinhos. E caso aconteça de encostar alguma coisa do dourado no bolo, deixa secar, porque ele vai virar o pó. E aí você vem, no caso, se tiver no preto, vem com a tinta preta. Senão a gente vem devagarinho tirando, usando sempre a cor que está no fundo. E tá aqui, pronto, esse quadro em forma de bolo. E aqui ele literalmente como um quadro. Como eu expliquei ao longo da aula, você pode também tirar e aplicar, faz o fundo todo da mesma cor e faz a flor separada e aplica. Eu particularmente prefiro fazer dessa forma porque se você aplicar com um fundo muito escuro, pode acontecer de modificar a cor da sua flor, pode dar aquela sombrinha e aí não é legal. Então, aconselho fazer dessa forma. Eu ensinei ali o passo a passo, deu para ver que não é tão difícil assim. Segura a mão e vai embora. E aqui realmente quando a gente coloca a moldura, faz esse fechamento, a gente emoldura essa pintura e deixa de ser uma pintura e se transforma numa obra de arte. E aqui, como eu expliquei no início da aula, você pode botar a moldura da cor que você quiser. Pode botar outros tons metalizados, como bronze, prata, rosé, enfim, use aí a sua criatividade, mas se você preferir, pode botar o fundo também um pouco mais claro e a moldura mais escura. Use e abuse da sua criatividade. Quando a gente embarca nessa onda, realmente a gente consegue valorizar muito mais o nosso trabalho. A gente vai além e quando a gente vai além, a gente pode cobrar mais por isso. E lembrando que amanhã abrem as inscrições da primeira turma Confeitaria Arte 2.0 e hoje à tarde, às 3 da tarde, horário de Brasília, eu vou fazer uma aula de tira dúvidas. Então, se você quiser me perguntar qualquer coisa, corre lá e a gente conversa, tá bom? Um beijo e até mais tarde.